você, boa noite para quem está assistindo online, boa noite para nós que nessa noite vamos juntos celebrar a ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice. Abraça quem está pertinho de você, ocupe aí o seu lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, nós oramos agora para que Teu Espírito Santo venha ministrar no nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir a um entendimento do Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor arranque as escamas da nossa mente, dos nossos olhos. Arranque os véus que nos impedem, Senhor, de adentrar no lugar santíssimo e de estar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, nós começamos falando sobre conhecer a verdade, a importância de conhecer a verdade. Nós falamos sobre como muitas vezes a religião ela conduz a pessoa a confiar, a acreditar em argumentos enganosos, argumentos que na verdade não têm o objetivo de conduzir a pessoa a Cristo, ou de manter a pessoa em Cristo, mas tem o objetivo de mantê-la dentro de uma religião. A gente sempre precisa lembrar que quando Jesus andou entre nós, Ele não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio iniciar uma nova religião, nem o judaísmo, nem o cristianismo, nem qualquer outra que você possa imaginar. Jesus veio para falar do reino de Deus, para nos conduzir ao reino de Deus, para nos tornar cidadãos do reino de Deus. Amém. Ele ensina isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Ele apresenta a constituição do reino de Deus e como nós, homens, como nós, seres humanos, podemos ingressar ao reino de Deus. Qual é a porta, qual é o meio de entrar no reino de Deus e qual é o que nós precisamos para nos manter no reino de Deus. O que nós precisamos para adentrar e participar depois do reino dos céus. Então Jesus não veio falar sobre religião. Mas quando você ensina algo errado, quando você apresenta para alguém um argumento enganoso, essa pessoa está construindo a sua vida espiritual sobre a areia. E a palavra de Deus diz que quando alguém constrói sobre areia, e chegarem os dias maus, e chegarem os ventos, e chegar a chuva, e subirem as águas, se torna impossível da casa permanecer de pé, porque foi construído sobre areia. E construir sobre areia significa construir sobre qualquer coisa que não seja Cristo. Cristo é a rocha. Glória a Deus. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. Cristo é o nosso principal fundamento. E Cristo, quando Ele falou de si mesmo, Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, por mais dura que seja a verdade, nós precisamos conhecê-la. Por mais difícil que seja a verdade, nós precisamos conhecê-la, nós precisamos entendê-la. Por mais chocante que a verdade seja, ela precisa vir à tona. Nós precisamos que a verdade seja conhecida. Agora, a verdade, ela existe e ela é poderosa. A verdade existe, ela é poderosa, e a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e ela é poderosa.
Mas não adianta a palavra de Deus ser poderosa e as pessoas não conhecê-la. E as pessoas não tomarem conhecimento disso. Então, não basta existir uma verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade, o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade. E a verdade libertará. O que liberta não é apenas existir a verdade. É muito simples. Há um tempo atrás eu vi uma matéria sobre um homem que havia sido condenado por estuprar e matar uma jovem nos Estados Unidos. Ele foi acusado por ter cometido aquele crime, ele foi julgado, foi condenado e ele esteve preso por mais de 20 anos. Então, de repente, passado todo esse tempo, um outro homem foi preso, um estuprador, um assassino. E quando esse homem foi preso, recolheram o seu DNA e jogaram no sistema da polícia daquela localidade. E quando entrou no sistema, eles identificaram que aquele DNA estava associado ao crime ao qual o homem havia sido condenado. E por conta daquele resultado de DNA, ou seja, da verdade vir à tona, aquele homem foi posto em liberdade. Por quê? Porque não bastava existir uma verdade. A verdade existia. Muitas vezes ele havia dito que não havia cometido crime. Mas onde estava a verdade? A verdade estava oculta. E quando não se conhece a verdade, a gente está preso a alguma coisa. Então, quando a verdade veio à tona e se tornou conhecida, aquele homem foi posto em liberdade. Muitas vezes alguém está preso. Está preso no quê? Está preso nos argumentos enganosos da religião que busca satisfazer, que busca agradar ao homem. E quanto mais humanista for o discurso, quanto mais triunfalista for o discurso, quando o discurso falar mais do triunfalismo do crente, mais adeptos ele ganha. Porque quem não quer um Deus que vai descer do céu e vingar-me? Quem não quer um Deus que vai descer do céu e matar aquele que me prejudicou? Quem não quer seguir um Deus que vai chegar a mim com uma sacola de dinheiro? Quem não quer um Deus que vai chegar a mim e vai me promover numa escalada social? O problema é que isso é um argumento enganoso, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Então, por que nós temos tantas pessoas decepcionadas? Porque elas acreditaram e construíram essa casa sobre areia. E quando veio a chuva, quando veio o vento, a casa caiu. A casa foi derrubada, porque ele não está firmado na rocha. Então hoje, seguindo essa sequência de mensagens, talvez esta seja a última, talvez tenha mais uma ou outra, nós queremos falar hoje de mais 2 argumentos que são enganosos. E que talvez você já tenha ouvido, ou até você já tenha citado. Na semana passada nós falamos sobre 2 argumentos, e hoje eu quero falar de 2, para não me demorar, porque a pastora depois ela disse, falou demais, então não vou falar demais, vou falar pouco. Agora, preste bem atenção. Essa palavra você já ouviu, e ela, como outras, ela também é distorcida. Como outras, ela é citada fora de uma realidade da palavra de Deus. Vamos ver ali o texto, Mateus 19, verso 26. São palavras de Jesus. Então diz lá, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Jesus olhou para eles e disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Quando que na maioria das vezes essa palavra é citada? Ela é citada na maioria das vezes, por exemplo, se alguém estiver doente, se alguém estiver enfermo, e aí o médico desengana,
ou há uma gravidade de enfermidade, aí a situação diz assim, pai, não tem mais o que fazer. Aí o crente se levanta e diz, isso é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Não é isso? Aí você vai dizer, tá, pastor, mas não é verdade? É verdade que para Deus é possível curar o enfermo. Mas se eu quero orar para Deus, se eu quero chegar diante de Deus, e eu quero argumentar com Deus a respeito da minha cura, então eu vou pegar um texto que me fale de enfermidade, e que realmente Jesus está falando de curar, e aí dentro desse texto, apoiado nesse texto, eu vou chegar diante do Senhor, e eu vou lembrá-lo da sua palavra, porque Ele diz que vela pela sua palavra. Então eu vou argumentar com Ele orando a palavra. Mas nesse texto específico, Jesus não está falando de enfermidade. Jesus não está falando de que quando alguma coisa é muito difícil para nós, que então o Senhor vai vir e vai realizar o possível. O Senhor vai vir e vai tornar possível. Agora a pergunta é, bom, se Jesus não está falando de um milagre específico, se Jesus não está falando que Ele pode vir e fazer um milagre, então do que Jesus está falando? Como eu falei na semana passada, o problema de um argumento enganoso está em você pegar um texto e você pegar esse texto isolado e com base num texto isolado, criar sobre esse texto um ensino. Criar sobre esse texto um ensino baseado naquele único texto. E num único texto, de repente levantar uma doutrina, de repente levantar um ensinamento. Mas as leis da hermenêutica, ou seja, da interpretação da palavra, elas dizem que a gente precisa ler alguns versículos antes, alguns versículos depois, para ver o contexto. Para ver se o contexto está falando daquilo que as pessoas costumam dizer, daquilo que as pessoas costumam falar, se é verdade aquilo que elas estão falando, se é realmente disso que a palavra está dizendo. Quando o apóstolo Paulo disse, na semana passada a gente falou sobre isso, tudo posso naquele que me fortalece. Do que ele está falando? Ele está falando do triunfalismo humano, da capacidade humana de regeneração, da capacidade humana de vencer? Não. Ele está falando da suficiência de Cristo. Ele não está falando que eu posso todas as coisas. Ele está falando que em Cristo Jesus eu posso suportar qualquer situação, independente de qual seja. É disso que ele está falando. Ele não está dizendo que eu sou o cara. Fernando, tu pode. Não é isso que Jesus está falando. Agora, do que Jesus está falando nesse texto específico, em Mateus 19? Então a gente pega os textos antes, os textos depois, os versículos anteriores, e vamos ver do que Jesus está falando. Vamos ver. Mateus 19, versículo 23. Do que Jesus está falando? Aí você vai ver que Jesus não está falando de cura, Jesus não está falando de milagre, Jesus não está falando que Deus vai descer do céu, vai tornar possível algo que para os homens, aos seres humanos é impossível. E aí eu vou perguntar, eu não vou dizer antes do que Jesus está falando, o texto está ali. E aí eu vou perguntar aqui, quem arrisca me dizer do que Jesus está falando? Amém? Vou perguntar para a Miriam, te prepara aí, Miriam. Vou perguntar e você vai me responder aí. Olha lá, vamos ver. 23 em diante. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito. Quem poderá, pois, salvar-se? E o 26, e olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Primeira pergunta. Nós temos aqui dois assuntos diferentes. Jesus começa falando de uma coisa, os discípulos perguntam de outra coisa, porque eles não entendem do que Jesus está falando. E Jesus, quando responde,
ele responde a respeito do que os discípulos falaram. Então a primeira pergunta, nesse texto, onde Jesus está falando algo que não é sobre milagre, do que ele está falando quando ele começa a falar ali sobre o rico? É impossível o rico entrar aonde? Aonde? No reino dos céus. Aí você vê, irmãos, presta atenção. Se eu não conheço a palavra, se eu não estudo a palavra, se eu não conheço a verdade, então eu facilmente posso me enganar. O que é o reino dos céus? Quando começou o reino dos céus? O reino dos céus começou com o surgimento da igreja. Iniciou o reino dos céus. Até quando vai o reino dos céus? Até o fim da grande tribulação. Depois da grande tribulação termina o reino dos céus. Inclui, aliás, vai até depois do final do milênio. O reino dos céus está se referindo, nesse caso, especificamente ao período de tempo onde a igreja irá governar com Cristo. E que para entrar no reino dos céus, não basta ser salvo. Ele precisa fazer mais do que ser salvo. Você lembra? Você lembra que o apóstolo Paulo, ele fala sobre entrarmos na presença de Deus e sermos julgados por nossas obras? Então Jesus diz assim, olha, vamos explicar o que Jesus está falando. Então Jesus lhe disse, olha, em verdade eu quero dizer para vocês que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Como assim dificilmente um rico entrará no reino dos céus? Então, primeiro, para entrar no reino dos céus precisa ser o quê? Salvo. Amém? Ele precisa ser salvo. Mas o que ele precisa fazer para entrar no reino dos céus? Ele precisa ter os frutos que demonstram o quanto ele está salvo. Se ele é rico, ele é uma pessoa de recursos. Deus deu a ele recursos, mas os recursos que ele tem servem apenas a ele. Os recursos que ele tem não servem ao reino, não abençoam ninguém, não favorecem ninguém. Então este homem, ele não está priorizando o reino de Deus. Não sei se você consegue entender. Por exemplo, eu tenho um carro. Deus me abençoou com um carro. Eu não sou rico, mas eu tenho um carro. Então, por que Deus me dá alguma coisa? Para que eu possa ser um instrumento de bênção no seu reino. Então, se eu tenho um veículo, e aí eu passo na rua, eu vejo a irmã Lourdes saindo do mercado, cheia de sacola, toda tortinha, já idosa, e eu olho e digo, ela tem gênero, ela tem filho. Ninguém, se não se preocupar, também não vou embora. Eu estou demonstrando, eu estou tendo um fruto de alguém que é salvo? Não. O que eu, como salvo, devo fazer? Vou parar o carro, vou até lá. Oi, irmão Lúcio, cadê os seus filhos? Irmã, vem cá, eu vou lhe ajudar. Entra aqui, senta aqui, me dá aqui essas sacolas, vou levar a senhora em casa. Pronto. Esse veículo, que às vezes a pessoa bota no carro assim, a serviço do reino de Deus e tal, mas não dá carona para ninguém, não ajuda ninguém, não leva ninguém quando precisa do hospital, não, o carro é dele, só dele e pronto, mas o texto está lá. Então a palavra de Deus está dizendo assim, se eu sou rico e a minha riqueza só serve para mim, eu não abençoo ninguém, eu não serei no reino, eu não invisto ninguém, eu não sou como irmão necessitado. Às vezes alguém está lá necessitado, precisando de um alimento. Eu sou rico, afinal de contas eu tenho recursos, eu poderia perfeitamente abençoar aquele irmão, ao invés de bater no ombro dele e dizer, irmão, eu vou orar por você, viu? Eu vou orar por você, tudo vai se ajeitar. Mas quando alguém tem fome, vendo alguém tem fome, não adianta eu dizer para o irmão, eu vou orar por você. O que eu tenho que fazer? Como cristão, o que eu tenho que fazer? Dar alimento? Alimentar o irmão. Não adianta chegar nesse inverno nosso aqui, gaúcho, que a gente, tem dias que parece que está congelado até a alma.
E aí o irmão está lá, não tem uma roupa para se vestir, para se aquecer, e ele chegar perto de mim e eu dizer para ele: irmão, eu vou orar para você, o Espírito Santo vai te aquecer. É isso que a palavra de Deus fala? Não! Então Jesus está falando assim, ó, se você é salvo, se você tem recursos, se você é rico, se você é uma pessoa que tem recursos, e auxiliar alguém, não quer dizer que eu preciso ter recursos para ajudar, mas Jesus está dizendo assim, ó, se alguém é dominado pela riqueza a tal ponto da riqueza dominá-lo, da riqueza governar a sua vida, essa pessoa dificilmente entrará no reino de Deus, porque quando nós chegarmos diante do reino dos céus, quando nós chegarmos diante de Cristo, a igreja chegar diante de Cristo, nós seremos julgados pelo quê? Obras. Pelas obras. E que obras esse homem teria? Nenhuma. Então ele não entrará no reino dos céus. Então Jesus diz assim, ó, é impossível, é difícil. Aliás, ele não diz que é impossível, ele diz que é difícil que um rico entre no reino dos céus. E aí ele continua falando: ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele de novo fala. Aí os discípulos ouvem aquilo. Os discípulos ouvem Jesus falando sobre o reino dos céus. É a mesma confusão que as pessoas fazem quando aquele homem que está ao lado de Jesus sendo crucificado, ele diz para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus diz para ele assim: ainda hoje estarás comigo, aonde? No paraíso. O homem falou do que primeiro? Do reino. Aí Jesus falou para ele sobre o que? Paraíso. Salvação. Não, você está salvo, meu filho, o reino é outra conversa. Por que Jesus não disse para ele: não, você vai entrar no reino também? Porque ele não tem obra nenhuma para apresentar para Deus. Ele não tem nada para oferecer ao Senhor quando ele for julgado diante do Senhor. E aí a palavra diz assim: será salvo como que passando pelo fogo. Agora, Jesus ouve, os discípulos ouvem aquilo, e aí eles dizem assim, eles fazem uma afirmação. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus está falando de salvação aqui sobre esse rico? Não. Mas os discípulos disseram: se é assim, então quem pode ser salvo? Aí Jesus responde ao que eles estão falando. Então Jesus diz assim, ó. Então Jesus, ficando neles, o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus está falando? Jesus não está falando que é impossível o rico entrar no reino dos céus, porque ele não fez essa afirmação. Ele está dizendo que os discípulos disseram assim, ó, é impossível alguém se salvar. E aí, quem pode se salvar? E aí Jesus diz assim: para os homens é impossível. O homem consegue se salvar? Não. O homem sozinho, com seus próprios méritos, consegue se salvar? Não. Por mais que ele faça caridade, por mais que ele tenha obras para apresentar, nada disso lhe fará conquistar a salvação. Você entendeu? Então o que Jesus disse? Realmente, para os homens é impossível se salvar. É impossível um ser humano se salvar. Por mais bom que ele seja, por mais caridoso que ele seja, por mais gente boa que ele seja, por mais santo que ele seja, por mais admirável que ele seja, só por isso ele não pode se salvar. Quem pode salvar o homem? Deus. Então Jesus diz assim, ó, realmente é impossível para os homens, ou seja, os homens nunca vão conseguir se salvar, mas para Deus é possível. Deus pode salvar o homem. Deus pode tirar o homem do seu pecado. Deus pode resgatar o homem. Deus pode vivificar o espírito do homem. Deus pode dar ao homem a salvação. Então fica claro que a salvação não é mérito humano. A salvação não é o homem que tem que providenciar a sua salvação. Então quando alguém diz assim: ah, fulano perdeu a salvação. Tá, mas a salvação não é o homem que dá. Não é o homem que garante a salvação. Quem dá a salvação é Deus. Se dependesse do homem, o homem nunca se salvaria. O homem poderia nascer e renascer 1000 vezes, e pelas 1000 vezes ele estaria perdido. Você sabia disso?
1000 vezes ele estaria perdido, porque o seu coração pecador o conduziria sempre a continuar vivendo no pecado. Quem salva o homem é Deus. Quem dá ao homem a salvação é Deus. Quem realiza a salvação é Deus, não é o homem. Amém? Então, quando você estiver enfermo, não cite esse texto, porque esse texto não está falando de enfermidade. Esse texto está falando de salvação. Para o homem é impossível se salvar, mas para Deus não é. Deus pode salvar qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Quem era o apóstolo Paulo antes de ser salvo? Um matador. Era um homem que matava os cristãos, mas foi salvo. E quando ele foi salvo, os irmãos disseram assim: não, isso aí não dá para confiar não. Olha aí, mano, agora ontem estava matando a gente, como é que agora está dizendo que foi salvo? A igreja tinha medo quando Saulo chegava no lugar, eles tinham um pavor, tinham medo. Barnabé teve que pegar e dizer: não, irmão, está aqui, ó. Ele realmente foi salvo, realmente encontrou o Senhor. O irmão Ananias teve que se apresentar e dizer: não, o Senhor me mandou lá orar por ele estava cego, tal. E aí eles passaram a dar crédito a Saulo de Tarso. Ele era um bandido que foi salvo. Um homem que fazia... eu digo bandido, irmão, aí eu quero explicar isso. Ele era um homem que pensava que matando os irmãos do caminho, os seguidores do caminho, ele estava fazendo bem para a religião. Ele estava fazendo algo que Deus queria. E aí quando ele descobriu que o que ele estava fazendo era justamente perseguir a Jesus, porque Jesus diz para ele: por que você me persegue? Aí então ele descobriu que ele estava fazendo tudo errado. Amém? Agora, qual é o segundo texto que eu quero falar hoje? Que eu não quero me demorar. Esse você vai ficar chocado. Talvez até você já disse isso. Eu vou olhar assim, mais quem já falou isso? Você já ouviu, ou alguém já disse para você: porque os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Tu nunca ouviu, sabe? Já ouviu? Agora, assim, a pergunta mais complicada. Quem já disse isso? Porque os humilhados serão exaltados. Eu estou esperando minha vez, porque está na Bíblia: os humilhados serão exaltados. Agora, eu quero dizer para você que se você pegar a Bíblia inteira e você ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar um único versículo que diga que os humilhados serão exaltados. É complicado, né? Dá para ficar chocado. Não existe na palavra de Deus um único texto da Bíblia que diga que os humilhados serão exaltados. Não existe, não é bíblico. Isso é tipo lenda de crente. Isso é tipo crença popular. Aí o crente foi lá, foi pisado por alguém humilhou ele, e aí ele vai para casa chorando, às vezes até orando: mas eu sei, Senhor, está lá na Bíblia que os humilhados serão exaltados, eu estou esperando a minha vez, quando o Senhor vai pegar, e o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Então, a primeira coisa, não existe esse texto. Amém? Caiu aqui a letra aqui, para, gente. Agora, vamos ver o texto então. Mateus 23, 12. Abra aí a sua Bíblia. Deixa eu tirar aqui. Mateus 23, 12. Olha só. Mateus 23, 12 diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas não é os humilhados serão exaltados? Não é. Agora, do que Jesus está falando? Por que Jesus encerra essa palavra fazendo essa declaração? Se a gente pegar no primeiro versículo do capítulo 23, nós vamos ver que Jesus agora, irmãos, quando você vê as vezes que Jesus combateu a mentalidade religiosa, você vai entender por que os fariseus odiavam Jesus. Por que os fariseus arquitetaram a morte de Jesus? Eles chegaram a pagar pessoas para dizer
que ele tinha blasfemado, que ele era isso, que ele era aquilo, que não sei o que, blá, blá, blá. E aí o Herodes diz assim, mas esse homem é inocente, esse homem, ele não fez nada, esse homem não merece punição nenhuma. Mas aí eles começaram a dizer, mata, crucifica, tem que matar. Porque cada vez que Jesus falava sobre a religiosidade, sobre os hábitos da religiosidade, eles se chocavam, eles se ofendiam, eles ficavam bravos, eles ficavam irritados. A palavra diz que, por exemplo, quando ele chegou lá em Nazaré, e ele abriu o texto lá para ler, né? Porque o Espírito do Senhor me ungiu e tal. E aí ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Eles ficaram revoltados com Jesus, pegaram em pedras, e pegaram Jesus e levaram até a beira de um abismo, eles iam jogar Jesus do abismo, mas não era a hora dele morrer, e a palavra diz que Jesus saiu de lá. Eles se revoltavam cada vez que Jesus falava algo que contrariava a sua mentalidade religiosa. Me lembra muitos crentes que é assim, né? Você não pode falar algum assunto aí que a pessoa se machuca, não. Aquele pastor lá falando, está me ofendendo, mas está na palavra. Vamos ver o que Jesus está falando. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Duas categorias de religiosos que existiam na época de Jesus, os escribas e os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram religiosos, líderes religiosos da época. Eram um grupo de religiosos que tinha, um alto padrão moral e que se empenhavam em seguir os ensinamentos de Moisés. E o problema é que eles foram acrescentando à lei de Moisés muitos outros mandamentos. Então o que Jesus está falando aqui? Olha, Jesus já começa assim. Eu fico imaginando assim, aquelas pessoas ouvindo Jesus, aqueles fariseus, aquelas pessoas, e aí Jesus diz assim, sobre a cadeira de Moisés se sentaram os escribas e fariseus. Aí já vem coisa aí, né? Aí ele diz assim, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Não é bem religião, não é assim? O religioso não é assim? Não era como a gente fazia antes de ter entendido o que era o reino de Deus? Era assim. Então, a pessoa acha assim importante manter uma aparência de pessoa religiosa. Eu tenho uma bronca assim, eu não tenho esse costume, eu tenho uma bronca assim da pessoa que chega na igreja, daí vai lá. Às vezes xingou a mulher o dia inteiro, falou para serviço o dia inteiro, passou a tarde inteira assistindo o Faustão, sei lá o quê. Enfim, aí ele chega na igreja, vai lá e dobra os joelhos e fica. E aí todo mundo olha assim, diz, que homem santo, que mulher santa, veja Deus ali, mas essa pessoa está fazendo o quê? Está mantendo uma aparência de santidade, uma aparência de andar com Deus. E aí Jesus diz assim, vocês têm que fazer o que eles fazem, mas o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Aí ele diz aqui, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Eu quero explicar o que Jesus está falando. O filatério, você já deve ter visto a foto de um judeu com uma caixinha presa aqui assim na mão, amarrada, e aquela vai subindo aqui pelo braço. Alguém já viu isso? Uma foto assim? Aquilo lá no filatério. Às vezes está amarrado na cabeça também, eles põem, porque a palavra de Deus é que tem a tua palavra, tem a palavra na sua mão, ou a sua cabeça atada ao seu corpo, então eles atavam assim. Então Jesus diz assim, eles fazem maior. Ele faz uma caixa maior, então é para ser uma caixinha pequenininha, ele faz um trombolhão assim, daí amarra. Por quê? Porque eles querem mostrar que estão mais perto de Deus. Aí a palavra fala, por exemplo, das franjas.
Do talit. Não trouxe o talit aqui. Eles usam o talit, que é para oração, mas eles usam por baixo da camisa, os homens usam o chamado de tsitsi. É uma camisa de algodão que vai por baixo de tudo e aparece as franjas assim. Você deve ter visto foto de judeu, aparece aquelas franjas assim. E aí o que eles faziam? Eles faziam uma franja mais comprida. Aquilo tem um tamanho padrão. Então eles botavam, sei lá, 1 palmo a mais, 2 palmos, para que as pessoas olhassem e dissessem assim: uau, como essa pessoa leva Deus a sério. Novamente está falando do que? De aparência. Os homens veem e gostam do que estão vendo. Os homens veem e elogiam o que estão vendo. Você vê quando Jesus ele fala sobre recompensa no reino dos céus, ele diz assim, ó, esses já receberam a sua recompensa. Vou explicar isso. Por exemplo, vamos dizer que eu diga assim, hoje eu chego ali depois do culto e eu faço uma publicação no Face dizendo assim: vou orar hoje de madrugada, vou passar orando da meia-noite até as 6 da manhã. Aí eu posso até fazer que nem o pessoal faz. Mande seu pedido de oração. Eu vou dizer para você, vai ter uns 500 pedidos de gente pedindo de oração. Olha por mim. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer assim: pastor, vai orar a madrugada inteira. Esse frio de São Gabriel. Que homem santo, que homem de Deus. E eu até posso dizer isso, deitar na minha cama e ficar num monte de coberta. Ninguém vai saber. Mas as pessoas vão elogiar isso. As pessoas vão dizer: uau. E aí Jesus diz assim, ó, esses já receberam a sua recompensa. Aí quando chegar lá na glória, eu disse assim: mas Senhor, eu orava de madrugada. Deus disse: você recebeu a sua recompensa. Mas quando, Senhor? Lá no Face, quando as pessoas te elogiavam, quando as pessoas comentavam, já era da recompensa. Você já recebeu a sua recompensa. Você está entendendo? Então eles faziam isso. Olha o que mais. Jesus continua falando. Até já me perdi aqui, tá? 20. Aí Jesus fala aqui, ó. Meu Pai. E ama os primeiros lugares. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Mais uma. E as saudações nas praças. E ao ser chamado pelos homens de mestre. Vós, porém, não sejais chamados de mestre, porque é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Eu vou dizer para você. Vamos falar de aparência. Por muito tempo da minha vida, eu fazia essas coisas, as pessoas gostavam, né? Então lá no meu Face estava assim: reverendo. Quem lembra? Reverendo Fernando Silveira. As pessoas iam reverendo. Aí usava um anel assim, reverendo, um anel de graduação de teologia. Só faltava dizer: veja meu anel aqui. Né? Aí depois, quando eu fui entendendo o reino, um dia eu estava lá orando e Jesus me perguntou: como é o teu nome? Eu disse meu nome. E aí o Senhor disse: por que lá nas tuas redes sociais está escrito reverendo? O que eu ia dizer para Deus, irmão? O que eu ia dizer? Eu disse: não é o teu nome. Não é o teu nome. Deixa o teu nome. Aí eu disse: mas Senhor, tira o nome. O que Jesus falou? Vocês são tudo o quê? Irmãos. Gente, se eu morrer, lá no meu atestado de óbito dirá Luiz Fernando Rodrigues da Silveira. Tem gente que não sabe meu nome é Luiz Fernando, mas é Luiz Fernando Rodrigues da Silveira. Não vai dizer reverendo Luiz Fernando, pastor Luiz Fernando, apóstolo Luiz Fernando, mestre Luiz Fernando, profeta. Não. Então quando eu vou lá na rede social, eu vou dizer o que eu entendi. Alguém pode estar me ouvindo e pensar: não, mas eu não acho que tem que ser assim. Mas eu entendi que quando Deus se dirige a nós, Ele se dirige a nós nos chamando pelo nome, não pelo título. Quem gosta de título é a religião. Aí você vê aquele taiada botando lá: pastor, evangelista, levita, profeta, apóstolo.
para que as pessoas reconheçam o título. Mas quem se importa com o título não é Deus, são os homens. Os homens gostam de títulos. É que nem aquele meme do menino que diz assim: veja o que Deus faz, irmãos. Eu era só um irmão da igreja. Eu era só um irmão da igreja, mas Deus me exaltou. E hoje eu sou baterista. Você nunca viu esse vídeo? Hoje eu sou baterista, irmão. Eu sou baterista, não sei o que, não sei o que. Olha só, eu sou baterista. Aí ele todo feliz falando assim: Deus me exaltou e agora eu sou baterista. Eu não sou só um irmão da igreja. Eu não sou só um irmão da igreja. Irmão, título, quem gosta somos nós. A gente gosta de título. A gente gosta que as pessoas se dirijam a nós pelo título. A gente gosta que as pessoas se dirijam a nós nos expressando alguma honraria. Mas para Deus não, irmão. Para Ele diz assim: ó, vocês são tudo irmãos. Vocês são tudo irmãos. Vocês são todos irmãos. Aí o que Jesus fala? Eles gostavam de chegar na festa e de ocupar os melhores lugares, porque afinal de contas, na sinagoga então, quase que eu ia dizer uma coisa, você vê assim o culto, assim, aquele monte de irmãos sentados. Os outros comuns não podem, mas eles podem, são presbíteros, são não sei o quê. Eles podem, os melhores lugares. Jesus assim, ó, vocês gostam de sentar nos melhores lugares, vocês gostam de ser honrados pelos homens, vocês gostam que os homens os saúdem com reverência. Isso tudo é religião, irmão. Tudo isso é religião, tudo isso é religiosidade, tudo isso é coisa que agrada ao homem, mas que não agrada a Deus, e Deus não quer nada disso. Não foi Deus quem inventou isso, quem inventou foram os homens. Não foi Deus quem separou as pessoas, quem separou foi a religião. Quem separou as pessoas de um relacionamento com Deus foi a religião. Esse pode, esse não pode. Esse pode orar, esse não pode orar. Esse pode chegar diante de Deus, esse não pode. Tu está em pecado, mas o outro não dá. É como o fariseu que entra no templo e ele diz assim: Senhor, está ele lá orando, do lado está um publicano, alguém que era contratado pelo governo romano. O fariseu dizia: Senhor, seja favorável a mim, porque eu não sou como esse aí. Porque ele é publicano. Isso é ralé, isso não presta. Isso é gente ruim. Isso é gente que é contra o povo e tal. E batia no peito e dizia: seja favorável a mim, Senhor. O publicano, reconhecendo a sua condição de pecador, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. E aí Jesus diz: quem foi ouvido? Quem foi ouvido? O publicano. Porque na religião se gosta, se ama julgar. Irmão, se fosse pela religião, ninguém se salvava. Se fosse pela religião, ninguém entrava no reino dos céus. Se fosse pela religião, ninguém se salvava. Porque haveria sempre um motivo: porque o cabelo é comprido, porque a roupa não é certa, né? Hoje eu vim de terno, o pessoal brincando comigo: hoje tem casamento. Eu disse: vai ter mesmo, até o Maurício veio de terno. Porque quem gosta de pastor usa terno é religião. Eu fiquei com nojo de terno. Eu só ponho terno quando é assim obrigado. Eu pus ontem porque era uma festa de formatura. E a família assim disse: pelo amor de Deus, tu não vai que nem piscineiro. Tu não vai que nem piscineiro. A tua filha disse, não? A Isabel disse: pai, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que tu trabalha com piscina. Não vai como piscineiro, vai como pastor, ele disse. Bota um terno, pelo amor de Deus, as pessoas vão estar lá, e elas sabem que tem o meu pai, por favor. Aí insistiram, queriam que eu tirasse barba, olha, queriam que eu fizesse. Eu disse: não, por favor. Aí fui de terno. Aí hoje, né, eu disse: não, vou de terno, porque já que eu pus hoje para agradar, né, a família, as pessoas que estavam lá, então hoje eu vou agradar o meu Senhor, vou de terno. Mas quem ama ver pastor de terno, irmão, é a religião. Porque para a religião, o pastor que é pastor tem que usar terno e gravata. Eu já estou errado, eu estou sem gravata. Eu já sei de pastor que foi pregar, e aí chegou lá e ele estava sem gravata, e disseram assim: o senhor não trouxe gravata? Não trouxe. Estava lá já começando o culto. O senhor não trouxe gravata? Não trouxe. Ah, mas o senhor não pode pregar assim. Não, mas não tem problema. Não, o senhor não pode pregar assim. O senhor vai embora, não te marca, o senhor vem outro dia. Aí chegou na hora de pregar e disse: não, o pastor não veio, deram uma desculpa e tal. Daí no outro dia ele veio, no dia marcado ele veio, de gravata.
Aí chegou lá, o fulano de tal está aqui. Daí ele chegou, recebeu a palavra, saudou a igreja e tal, tirou a gravata, botou a gravata aqui sobre o púlpito e disse: vocês vão ouvir a gravata. Então virou as costas e foi embora. Quem gosta de dizer o que você deve vestir ou não deve vestir é a religião. Quem gosta de dizer se você tem que ter barba ou não tem que ter barba é a religião. Quem gosta de dizer se você tem que usar saião ou calça comprida é a religião. Porque a religião é que se importa com a aparência. Enquanto que Jesus, a palavra de Deus é assim: Deus não é como um homem que vê a aparência, Deus vê o coração. Não adianta eu condenar o outro porque tem tatuagem e ser fofoqueiro, ser mentiroso. Não adianta eu condenar o outro que bebe cerveja, que toma cachaça, e eu ser viciado em Coca-Cola, viciado em chimarrão. Não adianta eu condenar o outro por alguma coisa que eu entenda que é errado, enquanto que Deus está olhando o meu coração. E aí eu vou morrer, tem que ter um caixão para o corpo e outro para a língua. E quem gosta disso é a religião. Aí o que Jesus segue falando? Eu até me perdi qual é o versículo, é o 23:9. Aí Jesus fala ali: ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Eu nem vou falar sobre paternidade e como as pessoas usam paternidade para enganar as pessoas. Não vou falar disso, porque senão a gente vai... E aí então Jesus encerra dizendo assim: mas o maior dentre vós seja vosso servo. O maior dentre vós seja o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, os humilhados serão exaltados não é texto bíblico. Mas aí Jesus fala: a si mesmo se humilhar. A si mesmo se exaltar. Qual é o problema? Ou não, ou um dos problemas da religião: as pessoas a si mesmas se exaltam. Quem é você? Ô irmão, você não sabe quem está falando? Eu sou reverendo, fulano de tal. Dá um carteiraço assim. Eu sou fulano de tal, eu sou levita. Eu tenho tanto CD vendido. Tenho não sei quantos mil seguidores nas redes sociais. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. Quem a si mesmo se engrandece, vai ser humilhado. Deus te pega na curva. Deus te pega na curva. E aí Jesus diz: quem a si mesmo se humilha. Não é que os outros humilham. Quem a si mesmo se humilha. Quem a si mesmo controla. Vontade é de fazer tal coisa. Mas amém, Senhor. Amém. 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 Não vou responder. Não vou revidar. Não vou me vingar. Senhor, Tu és a minha justiça. A minha vingança não vai produzir a justiça de Deus. Se eu me vingar, estranhei lá com o santo. Daí, uma hora eu vou, encontro ele na rua, toma, que tá ali só. Resolveu a questão? Não resolveu. Muito pelo contrário, eu estou com outro problema. Mas quem tem que resolver isso? Primeiro, se eu sou cristão maduro, eu tenho que sentar com ele e conversar. Olha, vamos pedir perdão aqui, vamos se acertar e tal. Mas se eu não quiser fazer isso, se eu quiser me vingar, eu estou errado. Mas quando alguém pisa em você, quando alguém machuca você, qual é a tua primeira reação? Querer responder, querer se justificar, querer falar. Ah, meu Deus. Essa é uma das coisas que eu também aprendi. Quando falavam, e cada vez que falavam eu queria me defender, eu queria falar, E aí um dia Jesus me disse assim: o que você está fazendo? Eu disse: Senhor, isso não é verdade, Senhor, isso é mentira. E aí o Senhor disse: o morto se defende. Mas Senhor, morto se defende. Não.
Morto não se defende. Você sepultou alguém, pode falar o que quiser dessa pessoa, de bem ou de mal. Se falarem de bem, ele não vai levantar e dizer é verdade. Mas se falarem de mal, ele não vai se levantar e se defender. E a palavra de Deus diz que nós estamos crucificados com Cristo. Então, se alguém falou, se alguém mentiu, se alguém enganou, se alguém disse qualquer inverdade a teu respeito, como ser humano, você pode se invocar, você pode ficar bravo, você pode se irritar, e você ter a primeira reação é tentar se justificar. Mas aí a palavra diz assim, você está morto. Morto não se justifica. Morto não se explica. Morto não se defende. Fica quietinho. Fecha sua boca. E aí você vê Jesus sendo interrogado. E a palavra diz assim, como uma ovelha muda. Ele não respondeu nada. Ficou quieto. Ficou calado. É seu. Baixe a sua cabeça e viva aquilo que o Senhor está colocando no seu caminho. Agora, mas não é só esse texto que Jesus fala sobre humilhar-se a si mesmo. 1 Pedro 5, olha o que diz a 1 Pedro 5. 5, verso 5. 1 Pedro 5, verso 5, diz assim, 5 e 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só, nós conhecemos uma senhora, lá quando surgiu o telefone celular, lá quando surgiu, lembra aquele tijolão grandão que era assim, se caísse na cabeça de uma criança, matava a criança, aquele pai, que troço assim. E aquela senhora, ela tinha o primeiro, acho que na cidade, um dos primeiros na cidade, e logicamente o primeiro no meio da igreja, na congregação. Então ela chegava, deixa eu pegar aqui, ela entrava na igreja assim, com o celular assim, ia sentar lá, pegando o celular. E aí ela falava, meu celular. Aí, não sabe porque eu tenho piscina, porque não. Aí dizia, um dia veio nos visitar, e eu estava preparando o almoço. O que vocês vão almoçar hoje? Aí eu estou preparando aqui um guisado, uma carne moída. Vocês comem carne moída? Carne moída quem come são meus cachorros. Gato. São meus gatos que comem carne moída. Amém. Foi, a vida vai, a vida vem, a vida passa. Nada melhor que um dia após o outro. E aí a palavra diz assim, Deus resiste aos soberbos. Se você não se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus, o Pai, vai humilhar você. Às vezes as pessoas assim, olha o que o diabo fez. Não é o diabo que fez. Olha o que o diabo fez, não é o diabo que fez, irmãos. E se ele fizer, foi porque Deus deixou fazer. Você lembra de Jó? Eu vou lá, eu vou mandar. Deus disse, vai, mas só pode fazer tal coisa. Amém? Aí vira lá, acabou separando o marido e acabou ficando sem casa, e acabou sem ter onde morar, e acabou sem ter o que comer. E aí foi trabalhar de diarista, limpar banheiro, depois. Daí não tinha mais o celular, não tinha o carro, não tinha piscina, não tinha nada. E aí Deus é tão caprichoso na forma de nos disciplinar, deu a ela uma patroa que era chatíssima. E exigia que ela limpasse a volta do vaso com uma escova de dente. Baixa aí, fica de 4, pega a escovinha de dente e limpa bem aí na beirada do vaso, por fora e por dentro.
E aí não tinha o que comer. E aí o guisado era o melhor prato para se comer. Deus resiste ao soberbo. Irmão, tem coisa assim, ó, que se nós não nos rendemos, se nós não nos humilhamos, se nós não baixarmos a nossa bola, Deus vai baixar. Deus vai baixar. E Ele é perito em quebrar a gente. Deus é perito em quebrar a gente. Então Ele vai pegar e Ele vai quebrar. Ele vai quebrar o nosso orgulho, Ele vai quebrar o nosso ego. Ele vai esmigalhar a nossa vida. Quando a palavra fala de Jesus, ela diz assim, que a Deus agradou moê-lo. E a Deus agrada moer a cada um de nós, se for preciso. Se Ele precisar te humilhar, quebrar o teu ego, quebrar o teu orgulho, se Ele precisar arrebentar você para te conduzir ao que Ele deseja realizar na sua vida, Ele vai fazer isso. Deus não terá pena em arrebentar com a tua vida. Deus, eu vou dizer de novo, Deus não terá pena, Deus não terá misericórdia se para te conduzir a uma maturidade espiritual, Ele precisa moer você. Se Ele precisa arrebentar com a sua vida, Ele vai arrebentar com a sua vida. Se Ele precisa tirar você de uma posição vantajosa e te colocar numa posição humilhante ao que você considerava, Ele vai fazer isso. Deus não tem misericórdia de fazer isso, irmão. Aí você vai dizer, mas Deus não é amor. É, porque ama, Ele faz. Porque o nosso amor humano, irmão, ele é corrompido pelo pecado. O nosso amor humano não nos deixa, às vezes, disciplinar um filho. Porque se você falar um pouco mais alto com o filho, ele começar a chorar, você fica, coitadinho, vem cá, mamãe vai abraçar. Mamãe não quis dizer isso. Queria dizer assim, quebrou mesmo, estragou mesmo, tem que ser disciplinado. Aí o nosso amor, ele é corrompido. Aí o fulano diz que me ama, mas não me dá uma joia. Diz que me ama, não me dá um presente caro. E aí só ama quem dá presente caro. Quem não dá presente caro não ama. Não me leva para comer lá no Batovi. O camarada não tem dinheiro para pagar um lanchinho, qualquer vai levar no Batovi. Não dá. Porque o nosso amor é corrompido. O nosso amor nos impede de disciplinar quando é necessário. Mesmo que o filho seja pequeno, mesmo que o filho seja grande. Aí eu preciso entender, coitadinho, sofre tanto. Não sofre nada. Quem sofre é a gente que é pai e mãe, que tem que trabalhar, correr, que se não trabalhar, as contas, os boletos chegam e a gente corta a luz, corta a água, perde cartão. Adolescente não está sofrendo coisa nenhuma. Está vivendo uma vida aí gostosa, maravilhosa. Quando alcança a idade adulta, se choca com o que vê, tem que pagar, tem que pagar. Ah, mas tem que pagar. É sim, tem que pagar, você ganhou pai e mãe. Agora você tem que pagar, você que tem que se sustentar. Nosso amor é corrompido, mas o amor de Deus não. Então, se Deus precisa disciplinar, Ele vai disciplinar. E Ele vai fazer isso comigo, com você. O que mais que diz a palavra? Já vou encerrar. Filipenses 2. Filipenses 2, versos 5 ao 11. Olha só. O que diz lá? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que deve fazer parte da minha vida? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele a si mesmo se humilhou. Em todo o tempo de sua existência como homem, o
o Filho do Homem. Você vê a palavra, diz que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve 40 dias de jejum e ao final estava com fome, estava com sede. A palavra diz que ele estava tão cansado que entrou no barco para atravessar até a cidade de Genesaré. Ele estava tão cansado que ele dormiu. Houve uma tempestade no meio do caminho e ele não acordava. A palavra diz que ele se alimentava como ser humano e ele viveu como ser humano todos os sofrimentos que nós seres humanos enfrentamos, as mesmas tentações que nós sofremos como ser humano. E nunca ele reivindicou ser Deus e dizer, isso eu não vou passar porque eu sou o cara, eu sou Deus, eu não posso. Muito pelo contrário. Quando ele chega no jardim do Getsêmani e ele já está sentindo o peso da cruz, ele diz, a minha alma está sofrendo, a minha alma está angustiada até a morte. E pela primeira vez ele chama os discípulos para estar com ele orando. Vamos lá, vamos orar comigo, me ajudem, intercedam por mim. E ele podia ter dito para Deus o Pai, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus, eu não quero passar pela cruz. Muito pelo contrário, ele se humilhou, ele assumiu para si o seu propósito de existência. Ele diz a Deus o Pai, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Essa oração é a oração que a gente tem que fazer para a nossa vida, que ao invés de chegar diante de Deus e ficar dizendo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, a gente tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é essa, e a vontade de Deus não era livrar Jesus da cruz, a vontade de Deus não era tirar Jesus do sofrimento, a vontade de Deus não era aliviar o sofrimento de Jesus, a vontade de Deus era levar Jesus para a cruz. E muitas vezes, querido, você está chorando, você está lamentando, você está angustiado, você está querendo que Deus tire você do sofrimento, está querendo que Deus tire você da dor, mas a Deus quer te levar para a cruz. Ele quer te levar para a cruz, Ele quer que você morra, que a sua carne morra e que possa nascer dali um novo homem, uma nova mulher. Humilhando-se a si mesmo, humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, se rendendo diante da potente mão de Deus. Senhor, eu quero isso, mas olha, Senhor, faça a tua vontade. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero viver tal coisa, eu quero conquistar tal coisa, mas Senhor, faça a tua vontade. Se a tua vontade, Senhor, é que eu passe por isso, que eu enfrente isso, que eu viva isso, então, Senhor, seja feita a tua vontade. Que o Senhor faça o que o Senhor quiser, que o Senhor realize o que o Senhor quiser. A minha vontade não é prioridade para Deus. O que eu quero não é prioridade para Deus. O que eu busco não é prioridade para Deus. A prioridade para Deus é que haja em mim o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que sendo Deus, humilhou-se a si mesmo e viveu como homem. E viveu como homem e abraçou o seu destino profético. Deus quer que a gente abrace o nosso destino profético. Deus quer que a gente viva a sua vontade, o seu querer. Deus não disse e nunca vai dizer que os humilhados serão exaltados, mas Ele disse, se você a si mesmo se humilhar, se você se render, se você se posicionar debaixo da potente mão de Deus, se você se sujeitar ao que Deus quer, no seu tempo, na hora certa, em algum momento Ele vai te exaltar. Ele pode não te exaltar aqui nessa vida. Também, olha só, Deus conhece o seu coração. Não diga assim, não, eu vou ficar quietinho aqui, porque eu estou esperando a hora que Deus vai me exaltar, porque Deus conhece o nosso coração. Mas se você se rende a Ele, se você se rende a Ele, se você se rende a Ele, chegará um dia em que Ele irá recompensar. Essa recompensa, querido, pode não acontecer nunca aqui na face da terra. Você pode morrer esperando ser recompensado. Você pode esperar que alguém publique algo excelente sobre a sua vida. Isso nunca aconteça, porque a palavra de Deus diz que a nossa recompensa está nos céus. Está nos céus. A palavra diz assim: quem são esses? Quem são esses que estão chegando manchados de sangue? Quem são esses que estão chegando com suas vestes manchadas de sangue? Esses são os que morreram por causa da sua fé. Esses são os que morreram por causa do sangue do Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. Esses são os que sofreram na terra.
honrados na terra. Irmãos, eu não posso esperar que essa terra me honre. Se eu sou um seguidor de Cristo, se essa terra não honrou a Cristo, por que vai me honrar? Se essa terra não exaltou a Cristo, por que vai me exaltar? Por que eu vou esperar um resultado diferente do que Cristo recebeu? Eu sou melhor do que Ele. Não. Eu sou, o Jacó diz, eu sou um verme. Eu não sou nada. Quem sou eu para exigir que Deus me exalte quando Ele quer me esmagar? Quem sou eu que vou cobrar de Deus algo que Ele não quer me dar? Então eu vou me sujeitar a Ele. Eu vou me render a Ele. Eu vou me inclinar diante dEle. E dia após dia, às vezes levando a cabeça, por causa de Jesus, por causa de Cristo, por causa da sua palavra, por causa daquilo que a gente defende, por causa daquilo que a gente acredita, por causa daquilo que a gente foi chamando, dia após dia. Nunca, talvez em toda a minha existência, até o dia da minha morte, nunca alguém poderá me honrar. Mas eu sei que o meu Deus diz na sua palavra que Ele não é injusto para esquecer. Ele não é injusto para esquecer de nada. Ele não é injusto para esquecer. Mas eu não posso esperar que Ele me honre nessa terra. Eu não posso esperar viver a minha vida cristã esperando que um dia Deus vai me exaltar. Não, querido. Não. Haja em mim o mesmo sentimento que havia em Cristo, que a si mesmo se humilhou, a si mesmo se rendeu, e como um homem foi obediente até a morte. Que eu consiga ser obediente até a morte, que eu consiga viver em obediência até o final dos meus dias. E que quando os meus dias se terminarem, alguém possa dizer: combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Completou a carreira e guardou a fé. Uau! Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos nos colocar diante do Pai. Vamos nos colocar diante do Pai. Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar neste momento. Vamos orar neste momento diante do Pai. Feche os seus olhos. Talvez você precise dizer para Ele: Deus, eu esperava tanto ser exaltado, mas hoje eu entendo que o Senhor nunca vai me exaltar. A minha recompensa está nos céus. A minha recompensa está quando eu chegar diante dele. Feche os seus olhos. Comece a orar. Comece a falar com Ele nessa noite. Oh Pai, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti, Senhor. A Tua palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu quero me despojar, Senhor, de todos os títulos. Eu quero me despojar de qualquer coisa, Senhor, do qual eu possa me orgulhar. Eu quero me despojar, Senhor, de toda glória humana, de todo desejo de glória humana, de recompensa humana, de exaltação humana. Eu quero, Senhor, me humilhar diante de Ti. Eu quero me render diante de Ti, Senhor. Eu quero me inclinar na Tua presença. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que todos nós somos irmãos. O maior título que o Senhor nos dá é que sermos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Oh Espírito
Espírito Santo, os meus direitos também. nós nos rendemos a Ti, O Senhor. eu vou colocar. Obrigado por nos receber como Teus filhos. Realmente é impossível para nós, como homens e mulheres, sermos salvos. Mas o Senhor nos alcançou quando ainda estávamos perdidos em nossos próprios pecados. Quando ainda estávamos afastados de Ti, o Senhor nos amou. E com suas cordas, Senhor, nos atraiu para Si. Nos resgatou. Nos purificou. Nos justificou. Nos chamando de filhos. Nos introduzindo no Teu reino. Sim, Pai. Nós adoramos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Vamos, querido, adora, Senhor. Sim, Pai. Oh, Espírito Santo. Glórias ao Teu nome, Jesus. Abençoa essa família. Conduz essa família para o Teu propósito, para a Tua vontade. Senhor, faça a Tua vontade nessa casa. Cumpra a Tua vontade nessa família. Que a Tua salvação entre nessa casa. Que haja um resgate nessa família. Que haja salvação nessa família. Que haja paz nessa casa. Que o Teu reino venha sobre essa casa. Que o Teu reino venha sobre essa família. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Uau. Oh, aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Somos filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Abrace a sua família. Abrace as pessoas da sua casa. Chegue perto das pessoas da sua família, porque nós agora vamos celebrar a ceia em família. Em família. A família junto vai celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. O maior título que Deus nos dá é de sermos chamados filhos de Deus. Para Deus, eu não sou um apóstolo ou um profeta. Pode ser que a gente vai depois abençoar. Você pega, irmãos, observa aí se tem. São 2 cálices. No de baixo tem pão. Confere se está aí. Às vezes acontece dele grudar embaixo, então cuida para não deixar cair. Mas quando Deus me olha, Ele não vê o meu título, Ele vê o filho. Ele vê o filho. Todos nós vamos celebrar a ceia, irmãos. Não importa se você congrega aqui ou não congrega aqui. Sabe, Jesus chamou os discípulos para a ceia. E quando sentaram-se à mesa com Jesus,
A palavra diz assim aqui, que Deus olhou, que Jesus olhou e disse: está aqui entre nós alguém que vai me trair. Jesus sabia que Judas ia trair. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas não negou a ceia para Judas. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas não negou a ceia para Pedro. Jesus sabia que Tomé duvidava de tudo que ele falava, mas não negou a ceia para Tomé. Muito pelo contrário, ele chamou aqueles homens para sentarem com ele. Cada um de nós temos os nossos defeitos, os nossos pecados, mas Jesus nos chama para nos sentar à mesa. E quando a palavra fala sobre ser indigno de não entender, ele está falando daquele que não entende o que é a ceia, não entende o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Não entende a importância do corpo. Não entende que no corpo de Cristo todos nós somos importantes. Que se a igreja fosse o tabernáculo de Moisés, cada um de nós é uma tira daquele couro que monta um tabernáculo. Cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Vamos abençoar esse pão, esse suco. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos em nossas mãos agora, Senhor, este pão. Tomamos agora este suco de uva. Quando o Senhor Jesus falou sobre a ceia, Ele disse que o nosso espírito, o nosso corpo recebe verdadeira carne e verdadeiro sangue. Ele disse que o seu corpo é alimento e que seu sangue é vida. Nós abençoamos agora, Senhor, esse pão e abençoamos esse suco. E nós oramos agora, Pai, que ao dele participarmos, que a tua virtude, que a tua graça, ela possa entrar em nosso organismo, possa fortalecer também a nossa fé, a nossa vida com Deus. Que sejamos edificados e fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você vai pegar aqui, tem o pão. Então você que quer trocar a ceia com a família, você vai oferecer o seu pão e vai pegar um pão do outro. Se a família quiser trocar entre um e outro, não há problema nenhum. Você pode participar da ceia. Então você vai comer do pão. Coma do pão. Por esse nome é o nome de Jesus. Depois que Jesus comeu o pão, ele pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue. Isto é a nova aliança. E ele abençoou e disse: bebei. Então você vai pegar o seu suco, que é o sangue de Cristo, e vai tomar valor e vai beber. Beba. Nada vai nos separar. Tem as mãos agora como família, porque vocês vão orar como família, como uma família profética, como uma família que se levanta nesse tempo para ser sal e luz, como uma família que se levanta nesse tempo para manifestar os frutos de arrependimento. Pai, nós oramos como teus filhos nessa noite. Que honra podemos nos assentar na tua mesa. Que honra podemos beber do cálice e comer do pão, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigado, Jesus, porque podemos estar aqui nessa noite, porque podemos nos reunir como igreja, nos reunir como corpo de Cristo.
tumba vazia agora está. Oh, Espírito Santo. Os céus te adoram, proclama a sua glória. Pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Sim, Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome O nome de Jesus. meu Rei. Poderoso esse nome mais forte que Abraça as pessoas nessa casa. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome Abraça as pessoas da sua família. Se o Senhor te levar a orar com as pessoas da sua família, ore por eles. Deixa o Espírito de Deus se mover. Deixa o Espírito de Deus restaurar. Deixa o Espírito de Deus curar. Deixa o Espírito de Deus fazer o que Ele quer fazer. Deixa o Espírito de Deus desmontar o nosso orgulho, desmontar a nossa mentalidade. Aleluia. A tumba vazia agora está. Aleluia. Vamos, querido, vamos. Há um rio fluindo, há um rio fluindo. Deixa ele te pegar por dentro nessa noite. Deixa ele te pegar por dentro nessa noite. Teu é o reino, Oh, aleluia. tu é a glória, Acima de todo nome está. poderoso esse nome poderoso esse nome o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo poderoso esse nome o nome de Jesus. Poderoso esse nome o nome de Jesus. Uau. Glória ao teu nome, Jesus. Há um rio fluindo. Glória a Deus. Há um rio fluindo. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim. são aceitos. Vamos, querido, não saia da presença. Continue diante dele. Também estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Sim, Jesus. É só bater que vou abrir pra você entrar. É só bater que Vamos, vamos, vou vamos. abrir pra você entrar.
Estou só te esperando. Vamos dançar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Se tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu amo a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Felizes são aqueles que são chamados a sentar-se à mesa do Senhor, a comer do pão e beber do cálice. Olha nos ombros montes, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando sobre os montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando sobre os montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. As minhas vestes brancas, Estou só te esperando, ver. Vamos dançar. Oh, aleluia. Por mais difíceis que sejam os dias, por mais pesados que sejam os dias, por mais lutas que nós estejamos enfrentando, por mais que o Senhor nos quebre e nos molde conforme o seu querer, chegará um dia que a trombeta irá soar e nós nos encontraremos no nosso amado. independente do final, contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na tristeza.
Te amo, Amém, te Senhor. amo. Ouça, olha só. Por mais difíceis que sejam os nossos dias, por mais que possamos tentar terminar a nossa vida, talvez em lágrimas, Jesus disse que chegará o dia que eu estarei convosco, e a vossa alegria será grande e nunca mais será tirada. Vale a pena a gente seguir firme, segurando nas mãos do Senhor. Sente, aleluia. Nós vamos encerrar aqui. Obrigado, pessoal que estava assistindo online. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo tenha te pegado por dentro nessa noite e possa te conduzir a uma maturidade espiritual. Amém, Jesus. Aleluia.